Este foi o começo da promessa que moldaria o destino de Israel. No início, Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. No vídeo de hoje, contaremos a história de um povo milenar, uma terra prometida e um futuro profético escondido nas páginas da Bíblia. Israel se tornou mais que apenas um povo. Tornou-se um testemunho do poder e da promessa de Deus. Mas ao longo da história, este povo enfrentou muitos desafios e provações. Dentro das Escrituras, há inúmeros momentos em que Israel foi alertado, corrigido e guiado, mas assim como uma criança, que mesmo desobedecendo é amada pelo Pai, Deus nunca desistiu de Israel, mesmo quando eles se desviavam, adorando ídolos ou se esquecendo dos mandamentos. Deus, em sua infinita bondade, sempre enviava profetas e líderes para trazê-los de volta ao caminho correto. Em Juízes vemos os ciclos repetidos de desobediência, opressão, arrependimento e libertação. Cada vez que Israel clamava, Deus respondia. Houve momentos em que o castigo parecia severo, como o exílio na Babilônia, onde Israel foi forçado a reconhecer seus erros. Mas mesmo naqueles tempos sombrios, havia esperança. Os profetas, como Isaías e Jeremias, falaram não apenas de julgamento, mas também de restauração e redenção. Eles também falaram sobre um futuro, onde Israel estaria reunido, onde a paz reinaria e onde todas as nações reconheceriam o Deus de Israel. A relação de Deus com Israel é um reflexo do seu amor inabalável por todos nós. Ele está sempre pronto para nos perdoar, curar e restaurar. Em momentos de desespero, podemos nos apegar à promessa encontrada em Lamentações 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Bom, mas o que tudo isso tem a ver com a atualidade? Se você quer saber mais sobre a revelação de Israel nas profecias e o que isso tem a ver com os eventos atuais, já se inscreva no canal, dê seu like e ative o sininho para receber nossos conteúdos exclusivos. As profecias bíblicas nos mostram que Israel é um relógio profético. Quando olhamos para os eventos atuais, vemos o desenrolar das profecias, que estavam adormecidas há milênios. O profeta Zacarias escreveu: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente. Zacarias 12, versículo 3. Não é isso que vemos hoje? Jerusalém no centro das atenções, uma cidade disputada e desejada por muitos. Ao longo dos séculos, Jerusalém foi conquistada, reconquistada, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Impérios ascenderam e caíram, mas a cidade permaneceu resistente. Os cruzados lutaram por ela, os otomanos a governaram, e na era moderna, as Nações Unidas debateram seu status. A cidade se tornou o epicentro de conflitos políticos, religiosos e culturais. Mas por que Jerusalém? Qual é o significado dessa cidade que a torna tão disputada? Para os judeus, é o local do Templo de Salomão e do Muro das Lamentações. Para os cristãos, é onde Jesus caminhou, ensinou e foi crucificado. Para os muçulmanos, é a cidade de Al-Aqsa, o terceiro lugar mais sagrado do Islã. A profecia de Zacarias nos mostra que o papel de Jerusalém na história da humanidade vai muito além de seu valor estratégico e cultural. Na verdade, há uma carga espiritual que a envolve. Quem tenta manipular ou controlar Jerusalém para seus próprios fins, muitas vezes encontram obstáculos inesperados e consequências pesadas. E como podemos responder a tudo isso? Em primeiro lugar, com oração, o salmista escreveu: ore pela paz de Jerusalém, sejam prósperos aqueles que te amam. Salmo 122, versículo 6. Devemos abordar a situação com humildade, reconhecendo que há mistérios e planos divinos, maiores que a nossa compreensão humana. A Bíblia nos adverte sobre os tempos difíceis que Israel enfrentará, mas também nos dá esperança,
Deus promete restauração, bênção e paz. O profeta Isaías diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Isaías 41, versículo 10. Essa promessa divina não é apenas um alento para Israel, mas um lembrete constante para todos nós. Mesmo em meio às tempestades, às perseguições, a presença reconfortante de Deus permanece inabalável. A história de Israel, marcada por adversidades e milagres, serve como um testemunho vivo da fidelidade e do cuidado divino. Em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor proclama: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa promessa destaca o propósito eterno de Deus para seu povo, um futuro de esperança e de prosperidade. Além disso, o Salmo 121 é um lembrete da proteção constante de Deus sobre Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. É essencial compreender que essas promessas não significam a ausência de desafios. Ao contrário, elas são uma garantia de que mesmo nas situações mais sombrias, Deus permanece ao lado de Israel, e assim como Ele tem sido fiel a Israel, Ele é fiel a todos os que confiam nele. O desafio então para os crentes de hoje é permanecer firmes na fé, ancorando-se nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecerem contrárias, pois a história de Israel nos ensina que mesmo nas adversidades, Deus tem um plano, e esse plano é sempre para o bem daqueles que o amam. Então, o que essa revelação bombástica nos diz é que devemos estar atentos, orando por Israel e conscientes do plano divino em ação. Cada pedaço da história de Israel é uma peça do quebra-cabeça profético, e a Bíblia é a chave que nos ajuda a montar essa imagem. Uma coisa é certa: as promessas de Deus para Israel se cumprirá. E quando olhamos para Israel, vemos o dedo de Deus escrevendo a história da humanidade. Afinal, como diz o Salmo 121, versículo 4, eis que não dormitará, nem dormirá o guardião de Israel. Ao longo dos séculos, Israel enfrentou adversidades incontáveis, passando pelas perseguições romanas até os conflitos atuais no Oriente Médio. No entanto, o povo de Israel persistiu, um testemunho vivo da proteção divina. Os profetas do Antigo Testamento já nos advertiam sobre os tempos de angústia que viriam sobre a terra e especificamente sobre Israel. Junto com esses alertas, vinham promessas de restauração e redenção. Por exemplo, em Jeremias 31, versículo 10, o Senhor declara: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas ilhas longínquas e dizei: aquele que espalhou Israel o reunirá e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. E não é apenas no passado que essas promessas se mostram verdadeiras. Mesmo hoje, diante dos desafios geopolíticos e das tensões regionais, vemos uma nação que, contra todas as probabilidades, floresce em meio ao deserto, tanto literal quanto figurativamente. A história de Israel serve como um espelho para todos nós. Assim como Deus tem sido fiel a Israel, Ele é fiel a todos os que se voltam para Ele. Suas promessas não são somente para uma nação, mas para cada pessoa que busca a sua presença. Em meio às tempestades da vida, podemos descansar na certeza de que, assim como o guardião de Israel nunca dorme, Ele também guarda cada passo nosso. Ao refletir sobre a história de Israel, somos lembrados da infinita bondade e misericórdia de Deus. Ele que conduziu seu povo através do Mar Vermelho, que os alimentou no deserto e os protegeu de inúmeros inimigos. Ele cumprirá seus propósitos para Israel e para todos os que nele confiam. E assim, com olhos fixos em Jesus e com corações gratos, continuamos nossa jornada sabendo que o Deus de Israel é o nosso Deus, ontem, hoje e para sempre. Então, sempre que você ouvir falar sobre Israel, lembre-se das promessas, das profecias e do poder de Deus que se manifesta através de sua história e prepare-se, pois o melhor ainda está por vir.